Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já fazia tempo que a gente se paquerava. Era uma coisa já bem antiga. Quando a gente se aproximava um do outro, era inevitável. A gente ficava trocando olhares, sorrisos, e eu não nego que já nessa altura estava até apaixonada por ele, apesar de ainda não ter acontecido absolutamente nada entre nós. Estaria tudo bem se não fosse um detalhe que, pelo menos para mim, era o maior problema do mundo. O Aguinaldo era o namorado da minha prima. E o pior é que ela também morria de amores por ele. Para piorar, morávamos praticamente juntas uma da outra, porque no mesmo terreno, quando viemos embora para Curitiba, o tio, irmão do meu pai, nos cedeu parte dos fundos do seu terreno para a gente construir a nossa casa. Imagine então a minha situação, apaixonada pelo namorado da minha prima e sentindo que pelo jeito ele também estava gostando de mim, só que morando praticamente juntas, eu e ela. Se bem que, apesar disso, eu sempre fiquei na minha, sempre procurei respeitar a minha prima. Era uma coisa basicamente de sentimento mesmo, porque, repito, acontecer alguma coisa não tinha acontecido pelo menos até então. O problema é que, a partir de uma certa altura, eu comecei a me sentir tentada demais por aquela troca de olhares, comecei a pensar demais nele, mais do que deveria, até me dar conta que ele tinha ocupado todo o meu pensamento. Todo o espaço que eu tinha durante o dia para pensar em alguma coisa importante, era nele que eu pensava. Até porque as paixões, elas geralmente acontecem assim. A gente começa a conversar, pensando na pessoa durante algum tempo. De repente, a imagem daquela pessoa volta à nossa mente. De repente, ela volta ainda com mais intensidade, até que chega uma hora que não se consegue mais pensar em outra coisa. Só dá aquela pessoa no nosso pensamento. Foi assim que aconteceu comigo. Quando a gente se aproximava um do outro, eu sentia que ele também estava nutrindo algum tipo de sentimento por mim, nem que fosse uma simples atração. Sorríamos um para o outro, mesmo quando a minha prima estava perto, o que no começo eu evitava. Olha, quando isso acontecia, só eu sei como me sentia. Mesmo sabendo que era errado, eu simplesmente não pude evitar. Acabei me apaixonando. Mesmo, repito, não tendo acontecido absolutamente nada entre nós. Ah, meu Deus! Como tudo seria mais fácil se a gente pudesse escolher por quem se apaixonar. Infelizmente não é assim que funciona. Até que um sábado, eu sozinho em casa, fazendo limpeza, o rádio ligado, escutei alguém me chamando lá no quintal. Da janela, vi que era ele, o Aguinaldo, o namorado da minha prima. E o meu coração já veio na boca. Respondi dali mesmo da janela. Oi, Aguinaldo. Oi, tudo bom? Escuta, por acaso você sabe onde foi a Viviane? Parece que não tem ninguém em casa. Eu bati várias vezes, mas ninguém me atendeu. Puxa, pior que não, Aguinaldo. Para falar a verdade, eu nem vi a minha prima hoje. Ele então balançou a cabeça. Puxa vida, e agora? Eu pensei um pouco e sugeri. Você não quer esperar ela aqui em casa? Entra. Eu estou terminando de arrumar a casa, mas logo, logo termino. Ele, claro, não se fez de rogado. Não precisou repetir o convite. Foi entrando e logo se abancando na sala. Olha, e como eu já falei, sempre que ficávamos próximos, parece que tinha
aquela eletricidade no ar. Era atração demais. Ele parecia ter um imã que me puxava. E se já era assim quando a Viviane estava perto, imagine então com ela longe. Eu ali passando o aspirador na sala e ele de olho em mim. Nesse dia em questão, eu lembro que estava usando um shortinho bem apertado e notei que ele não tirava os olhos das minhas pernas. Eu ia para um lado, ele me acompanhava com o olhar. Eu ia para o outro. E o pior é que ele nem procurava disfarçar. Quando, numa certa altura, o peguei olhando para o meu corpo, ele, em vez de disfarçar, pelo contrário, continuou com o olhar fixado em mim e sorriu. Sabe aquela malícia? O fato é que, apesar de todos os pontos contra, e de, repito, não ter acontecido absolutamente nada entre nós dois, pelo menos até aquele dia, eu já estava completa e perdidamente apaixonado. Foi nesse dia que, aproveitando que estávamos ali sozinhos, falamos de nós pela primeira vez. Na verdade, foi mais do que uma simples conversa. Acabou rolando até um beijo. Depois que terminei de passar o aspirador na sala, sentei ali a seu lado no sofá e começamos a conversar. Até que o assunto acabou e chegamos ao ponto de ficar em silêncio durante não sei quanto tempo, só nos olhando fixamente um para o outro. Era como se estivéssemos conversando através dos olhos. E foi bem nessa hora que ele se aproximou e, antes que eu pudesse reagir, me roubou aquele beijo. E que beijo delicioso, meu Deus! E que beijo tão esperado! E que beijo saboroso, quente! Ah, meu Deus! Mesmo sabendo que era errado, mesmo sabendo que não devia, eu simplesmente não resisti e me entreguei àquele beijo. Simplesmente foi mais forte do que eu. Mas foi assim uma coisa de momento, porque logo me recobrei e me dei conta da bobagem que estava fazendo. E tanto voltei à razão que o afastei de mim. Não, Aguinaldo, para, não é certo. Ele ficou surpreso com a minha reação. Ué, pensei que você também quisesse. Meu Deus, não era questão de querer ou não querer. Querer eu queria, claro que queria, mas de que jeito? Não soube nem o que responder. Até porque, como que eu iria negar? Dava para ver nos meus olhos que aquilo era tudo o que eu mais desejava no mundo. Mais do que querer e desejar, eu ansiava, sonhava com aquele beijo. Se não quisesse, não teria nem correspondido. Ele ficou me olhando em silêncio durante algum tempo. Depois falou: você está me deixando louco, sabia? Você está simplesmente acabando comigo, Janaína. Eu não consigo mais nem ficar perto de você, principalmente quando a Viviane está perto. Ele falou aquilo, se aproximou novamente de mim, me tomou nos braços e me beijou mais uma vez. Desta vez, no entanto, não tive forças para afastá-lo. Pelo contrário, o agarrei com todas as minhas forças e me entreguei àquele beijo e àquele abraço. Só que quando ele tentou ir além, me arrastar lá para o quarto, aí eu o contive. Não, Aguinaldo, para, chega. Mas por que não, Janaína? E você ainda pergunta? Primeiro, porque meus pais podem chegar a qualquer momento. E depois, porque você é namorada da minha prima, esqueceu? Mas você gosta de mim. Não gosta? Não minta.
Eu vejo como você me olha. Gostar eu gosto, Aguinaldo. Não posso negar. Você sabe que eu gosto, mas isso não é tudo. Pois então, Janaína, eu também gosto de você. Será que você não percebe? Te quero com todas as forças do meu coração. O que tem? Se a gente se gosta, vem, não foge de mim. Não, Aguinaldo, pare. Pare. Por favor. Não posso. Se você não fosse namorado da minha prima, tudo bem. Mas mesmo gostando de você, na situação em que a gente está, não tem como. Até porque eu não sou esse tipo de mulher que você pode estar pensando aí. Olha, foi duro fazê-lo entender. Porque ele queria de todas as formas aproveitar que estávamos ali sozinhos e me arrastar para a cama, fazer amor comigo. Foi difícil fazê-lo entender, como também foi difícil resistir. Até porque aquilo que ele queria, eu também queria. Olha, por pouco não fraquejei. Só que mesmo querendo, eu não podia ir para a cama com ele naquelas condições, ele sendo o namorado da minha prima. Eu não queria apenas transar. Sabe, transar por transar. Até porque nunca foi o meu estilo. Como que eu iria olhar para ele depois que a gente fosse para a cama? Imagine, ele namorando a minha prima e me levando para a cama quando sentisse vontade. Não tinha como. Deixei bem claro para ele que por mais apaixonada que estivesse, jamais iríamos para a cama naquelas condições. Ele ficou até meio aborrecido comigo. Chegou a sair ali de casa pisando duro. Só que por mais que eu também quisesse e queria, realmente não havia condição. Bom, depois disso, imagine como ficou o nosso relacionamento. Imagine como eu me sentia quando ele olhava para mim. Aliás, sempre que podia, que tinha uma oportunidade, ele se aproximava tentando alguma coisa comigo. Só que apesar de continuar querendo, eu nunca dei o braço a torcer. Não cedia nem mais um único beijo. Deixei bem claro que se ele realmente quisesse alguma coisa comigo, tinha que ser alguma coisa séria. Primeiro, teria de terminar com a Viviane e só depois é que a gente podia ter alguma espécie de envolvimento. Quando ele vinha para o meu lado, tentando me abraçar, me beijar, só eu sei o quanto era difícil resistir. Só que mesmo assim, eu não cedia. Ele vivia dizendo que não conseguia me tirar do pensamento, que eu estava tirando o seu sossego, acabando com a sua paz. Só que apesar dessas palavras me comoverem e até me amolecerem um pouco, eu sabia do risco que corria. Ele tentava me beijar e abraçar, fazer amor comigo, e nessas horas eu sempre respondia a mesma coisa. Aguinaldo, eu já te falei. Primeiro termina com a Viviane, depois a gente conversa. Já falei 1000 vezes que não vai acontecer nada entre nós se você continuar namorando com ela. Eu não sou esse tipo de mulher. Bota isso na tua cabeça. O fato é que mesmo sabendo do tamanho da confusão que ia dar, eu praticamente o forcei a terminar tudo com a minha prima para ficar comigo. Até que um dia, para minha alegria, ele me chamou para conversar. Pronto, Janaína. Conversei hoje com a Viviane e botei um ponto final em tudo. Agora eu posso ser só seu. Não, você está brincando. Brincando? Claro que não. Ia brincar com uma coisa dessas? Terminei tudo. Não estou mais namorando com ela. Não era isso que você queria? Claro que era isso, mas você está falando sério?
Meu Deus, é claro que eu tô. Você não pediu? Aliás, para ser sincero, era o que eu queria também. Você sabe que já faz tempo que eu tô gamadão em você. Eu simplesmente não consigo parar de pensar em você um segundo. Não disse já 1000 vezes que você está tirando a minha paz? Olha, eu não sabia se ria ou se chorava. Até que selamos aquela nossa conversa com um beijo apaixonado. E mais do que um beijo, um pedido formal de namoro. Repito, eu nem acreditei. Fiquei feliz demais. Mesmo sabendo da confusão que ainda podia render. Eu não queria nem imaginar quando a Viviane descobrisse que nós dois, eu e o Aguinaldo, ex-namorado dela, estávamos juntos. Ela com certeza não ia acertar numa boa, mas não ia mesmo. Certamente acabaria até virando a cara comigo, e de fato, não deu outra. A gente brigou feio naquele dia mesmo, até no meu cabelo ela grudou. Quase enfiou a unha na minha cara. Eu, para dizer a verdade, só me defendi quando ela veio para cima de mim. Ela estava furiosa, fula da vila comigo. Até os seus pais tiveram de apartar a nossa briga. Aliás, os pais dela, naturalmente que tomaram o seu partido e me deram a maior lição de moral. Me acusaram de ter roubado o namorado da outra. A tia e o tio, então, nem se fale. Chegaram a dizer que eu não prestava. Só que no fim, eu acho que acabou valendo a pena. O importante é que eu estava feliz. Que agora era a namorada oficial do Aguinaldo. Naturalmente que ele não ia me buscar em casa quando a gente combinava de sair. As nossas casas, repito, ficavam no mesmo terreno. Não tinha nem como ele aparecer ali para me buscar, principalmente depois da confusão que deu. Se bem que, na minha opinião, não tinha mais nada a ver. Ele já não era mais nada da Viviane. Só que, para não dar o que falar, para evitar mais briga, mais discussão, ele ficava me esperando lá na esquina. No entanto, apesar daquele turbilhão de emoções, ainda demoramos alguns dias para ir para a cama. Eu achei melhor me segurar um pouco, em vez de ir me entregando assim, de cara. Mas olha, quando chegou a hora, eu até me arrependi de ter esperado tanto. Porque foi tudo tão bonito. Foi mais do que eu esperava. Foi a noite mais especial e maravilhosa de toda a minha vida. Fiquei ainda mais apaixonada, se é que isso era possível. Só que a minha felicidade não durou muito tempo. Logo nas primeiras semanas de namoro, eu senti que ele começou a mudar comigo. Não tinha mais aquele fogo, não tinha mais aquele desejo. Pelo contrário, a partir da segunda ou terceira semana, não mais do que isso, comecei a sentir até um certo desinteresse da parte dele. O desespero foi tomando conta de mim, porque, meu Deus, eu tinha esperado tanto por aquilo. Ele desmarcava encontros, e mesmo quando comparecia, era aquela coisa fria, sem graça. Aquele clima de desânimo, pelo menos na parte dele. Até que um dia, ele até me perguntou se eu tinha visto a minha prima, conversado com ela. Sabe, na hora, eu não acreditei. Cheguei a me perguntar, será que eu ouvi bem? Ele queria saber se eu sabia como ele estava. Olha, foi para acabar. Ele vinha perguntar para mim, sua namorada, se eu tinha notícias da ex. Eu fiquei muito magoado, mas muito magoada mesmo.
Ele sabia muito bem que eu e ela estávamos brigadas. Depois que ela soube que ele tinha terminado com ela para ficar comigo, a gente nem se olhava mais na cara. Sem contar aquela briga. E mais do que magoada, depois desse dia eu comecei a ficar muito insegura. Principalmente porque aquela não foi a última vez. Não foi a única, foi apenas a primeira vez que ele perguntou da minha prima para mim, logo para mim. Puxa vida. Convenhamos, não fazia o menor sentido. Sei lá, ele negava, mas parecia estar até um pouco arrependido por ter terminado com ela. Pelo menos era o que eu sentia. Dava para ver no jeito dele. As coisas já não iam bem entre nós. Dava para sentir. A gente sente o interesse da pessoa. Como também sente quando a pessoa começa a se desinteressar. No fim, eu magoada e mais do que magoada, insegura, o coloquei contra a parede. E ele acabou confessando que realmente o nosso caso estava no fim. Porque ele não gostava tanto de mim quanto imaginava. E simplesmente terminou o nosso namoro só com essa explicação. Cheguei a perguntar, mas, meu Deus, como assim? Você não gosta de mim tanto quanto imaginava? Será que você é uma pessoa tão leviana, tão inconsequente? Ele só balançou a cabeça. Ah, pelo amor de Deus, né? Não fique criando caso. Isso acontece, a gente pensa uma coisa, vai ver outra. Sem me dar maiores explicações. Apenas esta, que não gostava de mim o quanto imaginava. Ele simplesmente colocou um ponto final no nosso namoro. Disse que não dava mais, inventou um monte de desculpas, falou que tinha exagerado e terminou tudo comigo. Eu, claro, fiquei arrasado. E, meu Deus do céu, como não ficaria? Não era apenas uma atração. Eu não tinha desafiado a minha prima a troco de nada. Estava apaixonada por ele. Meu Deus, cheguei a brigar com toda a minha família apenas para ficar com ele. Meus pais, meus tios, minha tia, por exemplo, chegava a virar a cara quando me via na janela, entrando pelo portão. Comentou com todos os nossos parentes que eu não valia nada, que eu não prestava. Tudo porque tinha roubado o namorado da filha dela. Ficou um clima muito chato para mim. Briguei com Deus e o mundo, tudo para ficar com ele. E de repente, ele termina o namoro dando apenas essa explicação, que tinha se enganado. Que na verdade não gostava tanto de mim quanto imaginava. Fiquei me perguntando, meu Deus, até que ponto uma pessoa se dá o direito de brincar com os sentimentos dos outros? Olha, quando vi os dois juntos, senti vontade até de morrer. Principalmente porque ela passou diante de mim, agarrada na cintura dele, com aquele sorrisinho irônico, sarcástico, na minha direção. Era como se ela estivesse contando vantagem. Era como se ela estivesse querendo me dizer, tá vendo? Roubei ele de você de novo. Ele é meu. Ele praticamente nem olhou na minha cara. Enquanto ela fixou aquele olho maldoso em mim, malicioso, com aquele ar de superioridade. E aquela foi só a primeira vez. Depois disso, muitas outras vezes aconteceram. Ela fazia questão de ficar desfilando com ele na minha frente. Tudo para mostrar que podia mais do que eu. Ficava namorando em frente do portão,
como se estivesse fazendo aquilo só para me atingir. Só Deus sabe como estou me sentindo. Está sendo doído demais para mim. Ver de perto a felicidade desses dois realmente não está sendo fácil. Mas bem feito, né? Quem mandou me meter com a pessoa errada? Quem mandou me apaixonar por alguém que não sentia o mesmo por mim, se bem que ele me enganou? Durou o que o nosso namoro? 3 semanas e meia, se tanto. Não chegou a durar 1 mês. Na verdade, eu acho que ele só queria mesmo era me levar para a cama. Mais nada. A que outra conclusão eu posso chegar, meu Deus? Se eu não tivesse feito o jogo duro com ele e me entregado de corpo e alma enquanto ele ainda estava com a minha prima, quem sabe ele nem tivesse terminado o namoro com ela. Só queria mesmo apagar o fogo. E depois que conseguiu, simplesmente perdeu o interesse. O que mais eu posso pensar? Olha, é triste dizer isso. Chega a me doer na alma. Mas é verdade. Enquanto eu resisti, enquanto eu mesmo apaixonada respondia que não sempre que ele tentava me levar para a cama, o interesse dele crescia a cada dia. Depois que teve o que queria, tudo esfriou. E ele chegou à conclusão de que não gostava tanto assim de mim quanto imaginava. Meu Deus, briguei com Deus e todo mundo. Tanto que toda a minha família ficou contra mim, meus pais, meus tios, todo mundo me acusando de ter roubado o namorado da prima. E no fim, ele acabou me dispensando e reatando com ela. Depois eu ainda fiquei sabendo que ele inclusive comentou, não sei com quem, que eu não era tudo aquilo que ele estava imaginando. Que tinha se arrependido de ter terminado com a outra só para ficar comigo. Chegou a dizer que a troca não tinha valido a pena. Mais do que isso, disse inclusive que só continuou comigo depois da primeira semana porque ficou com pena. Olha, foi a maior desilusão de toda a minha vida. Mais do que me abandonar, mais do que me usar e depois me jogar fora e voltar para minha prima, este homem simplesmente me humilhou. Eu nunca me senti tão pequenininha quando vieram me contar tudo o que ele falou a meu respeito. E dizer que eu enfrentei todo mundo porque estava apaixonada, porque seria capaz de fazer qualquer coisa por esse homem. Mas tudo bem, não há de ser nada. Estou sofrendo. Estou penando. Mas um dia eu hei de me reerguer. Os erros que a gente comete na vida servem para a gente aprender. E não cair na mesma armadilha outra vez. Sei que um dia hei de encontrar alguém que me dê o devido valor. Hei de encontrar alguém que seja só meu. Que não queira ficar comigo até me levar para a cama. Alguém que me ame de verdade. Como eu amei esse homem e continuo amando. Só que é um amor que não vale a pena. Porque é dirigido a alguém que não tem sentimentos, que foi capaz de me usar apenas para matar a sua vontade, o seu instinto de conquistador. Aí me teve pela primeira vez e me dispensou. Só não me dispensou no primeiro dia, e isso ele mesmo me disse na cara, porque ficou com pena de mim. Meu Deus, que desilusão. Meu Deus, foi a maior decepção de toda a minha vida. Há pouco eu disse que um dia hei de encontrar uma pessoa que me ame de verdade. Só que tem horas que me bate uma insegurança tão grande, meu Deus.
que eu chego a me perguntar: será que eu vou encontrar mesmo essa pessoa? Será que existe alguém nesse mundo que seja capaz de amar de verdade? É tudo o que eu peço na vida, alguém que me ame. Alguém que, em vez de me usar como esse homem fez, alguém que, em vez de me humilhar como ele fez, me ame. É só isso que eu te peço, meu Deus. Alguém que me ame de verdade. Será pedir demais?